Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição, Plantão Glorioso, para a gente trazer aí algumas informações, algumas novidades, principalmente 3 jogadores do Botafogo na pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti, entre eles 2 laterais. O Vitinho, que realmente tem números defensivos impressionantes e obviamente chamou a atenção do treinador da seleção brasileira, além do Alex Telles, com toda a sua experiência, e o Danilo que também chegou há pouco tempo ao Botafogo, já esteve convocado pelo Tite em 2022, mas também pinta aí como novidade nessa lista do Carlo Ancelotti. Enfim, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa questão, muita gente comentando, Guilherme, será mesmo que tem o filho do rei dos Emirados Árabes, de um sheik? O cara tá cheio da grana, ele tá de olho na SAF Botafogo. Será o que tem de verdade nisso? A gente vai trazer para vocês, entre outros assuntos que você vai conferir aqui depois da vinheta. Vem mais promoção por aí nessa parceria com o canal Gigante e Glorioso. Gente, usando o nosso cupom GOGLORIOSO, você tem acesso aos melhores produtos do mercado com os melhores preços. GoCase, usando o cupom GOGLORIOSO, você ainda tem um desconto imbatível para os copos Vibe, esse mesmo que você me vê sempre nas lives do GG, Michael Martins. É lógico que é o melhor produto. E as garrafas Fresh, você também tem acesso ao melhor preço do mercado usando o cupom GOGLORIOSO. Muito desconto, muita promoção e é o 2 em 1 da GoCase que todo mundo conhece. Por exemplo, comprando uma capinha, leva 2, olha só, sem contar os preços maravilhosos no site da GoCase para mochila, carregador portátil, dentre outros materiais que você só tem na GoCase com a qualidade e o selo do canal Gigante Glorioso. Não esqueça, use o nosso cupom GOGLORIOSO. Não dá mole, vem para GoCase. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Estou aqui com a minha companheira inseparável, minha garrafinha da GoCase, sempre bebendo aquela aguinha. No frio a gente pensa que não precisa beber água, tem que beber água, hein? Olha a tua saúde, hein? Bom, vamos lá, falar de Botafogo. Antes de entrar na lista aí dos pré-convocados, né, eu quero voltar na informação. Eu falei lá no nosso outro canal, Dois Toques, a Casa do Futebol, você que não é inscrito ainda lá no nosso canal Dois Toques, todo dia tem conteúdo lá também, lá a gente vai mais nos bastidores do mundo da bola, né? Então se inscreve lá, dá essa moral aí também para a equipe do GG que está lá trabalhando também no Dois Toques. Bom, o Jorge Nicola trouxe no seu vídeo, né, interessados em comprar a SAF do Botafogo, fundamentado naquele documento que o Botafogo Associativo, né, colocou lá no processo, informando que se o imbróglio entre o John Textor e a Eagle continuasse, tal, já havia 3 interessados, tal. E aí o Nicola foi lá nas fontes dele, né? Eu não tenho legitimidade para desmerecer as fontes de um jornalista, mas entre eles estaria o Juca Abdala, dono de um banco clássico, né, no Brasil, um grupo italiano e o filho de um rei dos Emirados Árabes. Aí gera aquela coisa, não, tem que ser o filho do rei dos Emirados Árabes que vai jorrar dinheiro aqui e tal, porque o Juca Abdala já está com 80 anos, ele tem uma fortuna ali estimada em cerca de 19 bilhões de reais, né? É um dos maiores acionistas individuais da Petrobras, já participou também de outras empresas como Eletrobras, CEMIG e tal, é muito conhecido, né, no cenário dos bilionários do Brasil. Mas é claro que esse filho do rei dos Emirados Árabes chama atenção, né? E aí o Jorge Nicola informou, né, que uma fonte do Botafogo trouxe para ele que o Botafogo não quer ficar na mão de banqueiros estrangeiros que só vão querer sugar os valores do Botafogo. Então, dá a entender que existiriam outras propostas também, mas que o foco seriam nessas 3. Só que uma outra fonte, a gente trouxe isso aqui, né, informou que não tem esse filho do rei dos Emirados Árabes, não. Na verdade, é um grupo da Grécia. É um grupo da Grécia, um da Itália e o outro do Brasil.
Mas, gente, tudo isso, sendo real ou não, é a menor possibilidade. Eu preciso ser sincero com vocês aqui que o melhor para o Botafogo é continuar nas mãos do acionista majoritário do momento com a parceria do Marinacci. Aí o pessoal começa a criar notícia em cima da menor possibilidade, e a menor possibilidade no momento, diante do que está acontecendo, né, das reuniões, dos acordos, das decisões judiciais, a menor é o terceiro elemento. Tá? Então esse rei, filho de um rei dos Emirados Árabes, o Juca Abdallah, o grupo italiano, essa por enquanto é a menor possibilidade. Porque a possibilidade mais clara é a continuação do John Textor com os ativos do Botafogo indo para essa empresa nas Ilhas Caimã. De qualquer forma, repito, não tenho legitimidade para desmerecer a fonte do Jorge Nicola. Já havia escutado isso, tá? Sobre esse bilionário dos Emirados Árabes, tal. Não é a primeira vez que eu escuto isso. O Jorge Nicola, ele tem a coragem de colocar num conteúdo uma informação que eu não sei, cuja veracidade eu não posso aferir, mas também não posso aferir que não seja verdade. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também na hora de falar, fake news, informação imprestável, fonte que não serve, não sabe nada. Muita calma nessa hora. O que eu posso dizer para vocês é uma informação que tem tudo para não ser útil, tendo em vista que tudo indica a permanência do John Textor com o Marinacci de sócio minoritário, tá certo? Nesse momento, tá? As coisas podem mudar daqui a um tempo, enfim, o Marinacci pode vir a ser majoritário, tá? Tem muita água para rolar ainda, tá? Bom, vamos falar de futebol, né? Porque a gente fala dos bastidores e tal. Falar de futebol é uma notícia que me agrada muito, que é a presença do Vitinho na lista de pré-convocados, né? Então, é uma novidade. O Danilo também é uma novidade, apesar de, como eu falei, já foi convocado para a seleção em junho de 2022, a época era o Tite, né? O Alex Telles é figurinha repetida, já jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira, né? E eu fico feliz porque, apesar de ter muito hater na torcida do Botafogo do Vitinho, né? É um jogador que defensivamente, difícil eu colocar um lateral melhor do que o Vitinho jogando no futebol brasileiro na parte defensiva. Precisa melhorar a parte ofensiva, como outros laterais, vários outros laterais precisam melhorar a parte ofensiva. Mas a gente aqui não tem nada a ver com os outros laterais, a gente tem a ver com o Botafogo. Então o Vitinho, para ser um lateral mais completo, no terço final, ele precisaria melhorar, mas eu falei no vídeo de mais cedo. Quem não precisa melhorar no terço final do Botafogo, né? Todos. O terço final do Botafogo tá muito ruim. A gente cria oportunidade, mas na hora da finalização não consegue ser efetivo, né? Ontem, por exemplo, mesmo com um time em reserva, o Botafogo ainda foi melhor no primeiro tempo do que o Palmeiras. Criou. O Tuco Correia e o Matheus Ponte, com os passes do Santiago Rodrigues, não conseguiram ser efetivos. O Palmeiras, numa oportunidade que teve, foi lá e foi efetivo. Então, terço final não é um problema só do lateral, né? É um problema de muita gente ali que está vestindo a camisa do Botafogo nessa temporada de 2025. Mas fico muito feliz que o Vitinho esteja nessa lista do Carlo Ancelotti, muito feliz também que o Alex Telles, que já é um lateral mais experiente, né, com a qualidade indubitável, também esteja. E o Danilo que chegou com essa intenção, fez bons jogos, né? Entrou aí, fez bons jogos, teve um jogo muito ruim, que foi o jogo passado contra a LDU, mas o Botafogo venceu. E entrou também nesse jogo contra o Palmeiras, tá? Um joguinho meio morno e tal. Mas já tem aí um trabalho reconhecido. Então que isso sirva de combustível para esses caras darem a vida na partida que realmente importa, que é na quinta-feira contra a LDU. A gente precisa que esses caras deem a vida e essa pré-convocação, né? Essa lista com nomes, e o Botafogo tem 3, no Brasil acho que não tem ninguém mais que o Botafogo aí. Isso é bom, isso é combustível, isso é motivação. Então, que sirva realmente para que outros jogadores possam perceber que jogar no Botafogo é uma oportunidade única. Jogar no mais tradicional é uma oportunidade
única e precisa ser levada muito a sério. Agora, gente, eu vou me valer aqui da declaração do Walter Casagrande, mas não porque o que ele falou seja importante ou tenha me causado algum impacto e tal, nada disso. Mas é porque o que o Casagrande falou é o que muita gente, muito torcedor do Botafogo tem falado, tá? O Casagrande falou que contratar o David Ancelotti foi um erro do Botafogo, né? E aí ele diz o seguinte: como eu falei quando foi contratado o Kleber Xavier pelo Santos. Bom, só aí temos um problema, né? Se você pegar os 10 primeiros jogos do Kleber Xavier pelo Santos e os 10 primeiros jogos do Ancelotti pelo Botafogo, a gente tem uma diferença abissal, tá? E aí o Casagrande continua: pelos mesmos motivos, só que situações diferentes. O filho do Ancelotti chega num time que ganhou Brasileiro e Libertadores. Foi reformulado, mas a torcida não quer saber se foi reformulado. A torcida é do time campeão. Aí você traz um treinador que nunca treinou ninguém, nem na Itália, nem na Espanha. Ele simplesmente foi auxiliar do Carlo Ancelotti. Ser auxiliar é uma coisa, ser treinador é outra. E aí ele fala: todos os dias é novidade para ele. Treinos, coletivas, jogos. Ele não tem a mínima experiência em nenhuma situação como treinador, porque ele nunca foi. Eu estranhei essa contratação. Achei muito estranho porque não é inteligente você ter um time que foi campeão da Libertadores e do Brasileiro e está disputando a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, também para chegar. E aí você traz um treinador completamente inexperiente. O Botafogo era para ter um treinador, era para ter o Carlo Ancelotti, por exemplo, e não o David Ancelotti. E aí ele, enfim, trouxe isso em cima de uma declaração que eu também achei estranha, né? A declaração do David Ancelotti, que disse surpreendido, né, com o time da LDU. E aí deu a impressão, né, de que por estar surpreendido, pô, esse cara não estudou a LDU. Mas eu também fiquei surpreendido, porque o time da LDU é muito fraco. E eu fiquei surpreendido, mas não foi só com a LDU, não. Eu fiquei surpreendido com o Botafogo. A gente já falou sobre isso aqui, negativamente com o Botafogo. E aí talvez tenha feito parecer que a LDU foi uma surpresa extremamente positiva. Talvez não tenha sido, mas eu também me surpreendi, porque era um time, era o pior dos primeiros colocados e o Botafogo o melhor dos segundos colocados. Então o cenário, o Botafogo teve mais pontos que a LDU, o cenário estava muito posto. Era o Botafogo ter uma vitória mais tranquila, isso não aconteceu. Agora, pegar o recorte desse jogo, desse resultado, que foi uma vitória, tá? Que foi uma vitória do Botafogo, e dizer que o Botafogo errou ao contratar o David Ancelotti, eu acho o seguinte: o Botafogo, a temporada do Botafogo, merecia um treinador mais experiente, sem dúvida nenhuma. Mas isso lá em janeiro, fevereiro. Ah, mas poderia também ter encontrado e contratado um mais experiente agora? Também acho que poderia, sempre falei isso, sempre deixei claro que era partidário do Mancini, que era partidário do Jardim, que está no Cruzeiro, sempre deixei muito claro isso. Agora, dizer que foi um erro, mas um erro pelo quê? Só porque tudo é a primeira vez? O Flamengo ter contratado o Felipe Luiz foi um erro também? Ah, não, porque está na liderança e tal. Mas o Botafogo está na Copa do Brasil. O Botafogo está na Libertadores. O Botafogo está, mesmo não tendo zagueiro no elenco, o Botafogo tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Em todos os jogos que o Ancelotti fez até agora, ele tem números melhores do que os do Arthur Jorge com o mesmo número de jogos. O Arthur Jorge tinha seis vitórias, um empate e 3 derrotas. É isso. O Ancelotti, ele tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, tá? Então, nos 10 primeiros jogos, o David Ancelotti ainda tem uma pontuação melhor do que a do Arthur Jorge. Não sei se vai chegar no final e vai ganhar o que o Arthur Jorge ganhou, tal, não sei o quê, até porque a situação do Ancelotti é muito mais adversa. É muito mais adversa. Então, falar que foi um erro, ou a própria torcida do Botafogo, eu tenho percebido isso, pegando muito no pé, quando joga no Newton Santos, de alguns jogadores, até do próprio treinador às vezes, nas redes sociais, tal, não sei o quê,
E assim, o Botafogo, querendo ou não, isso eu falava na época do Renato Paiva. E olha que eu pegava no pé do Renato Paiva. Mas querendo ou não, o Botafogo tem 3 competições para disputar. No Brasileirão, tem chances matemáticas de ser campeão? Matemáticas tem. O que ele precisa fazer? Não sair do bloco da frente. O Botafogo ainda assim continua entre os primeiros colocados em zona de Libertadores da América, tendo 2 jogos a fazer, Grêmio e Mirassol. Qual o problema desse Botafogo? Além da ineficiência ofensiva em algumas partidas, o Botafogo não tem sido páreo para os primeiros colocados. No ano passado, nós batemos em todos os primeiros colocados. Dos 6 primeiros colocados, a gente bateu em todos. Em alguns 2 vezes, né, como Palmeiras e Flamengo. Agora, esse ano, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Bahia, a gente não tem vencido, a gente não venceu. Palmeiras, ao contrário do ano passado, a gente não venceu nenhum jogo do Palmeiras. Pode ainda ter jogo na Libertadores da América, tal, pode ser que tenha, né? Que a gente se encontre lá na frente. Mas eu não concordo, não acho que foi erro, é o treinador que chegou. Ok, ele já chegou, não adianta a gente reclamar disso. Dá para reclamar, talvez, do Renato Paiva. Porque esse era o treinador que tinha que ter chegado para a preparação para o Mundial de Clubes, para a preparação do ano. É começar com o treinador e terminar com o treinador. E não trazer um treinador que a gente sabia que ia dar errado para depois, em julho, você trazer outro. Isso aí realmente é ridículo. O planejamento do Botafogo, eu repito quantas vezes foi necessário. É e foi ridículo. Agora, reclamar dos números do Ancelotti, isso não faz sentido. O Botafogo é um time que está remendado, o Botafogo é um time que vendeu seus principais jogadores, o Botafogo é um time que tem um zagueiro no elenco, ainda assim, estamos no G5, ainda assim, a segunda melhor defesa do campeonato, estamos vivos na Libertadores e estamos nas quartas da Copa do Brasil. Não dá para dizer que é um cenário de catástrofe. E nem para comparar, né, Casagrande, com Kleber Xavier do Santos. Aí faltou bastante inteligência, não é só para pensar, não, é para olhar os números. Não faz sentido. Então, é apoiar o Botafogo, gente. É apoiar. É ser menos hater e acreditar mais. Agora é em Quito. A gente fez a nossa parte aqui no Newton Santos, agora é em Quito. Independente do que acontecer, tem jogo contra o Vasco na Copa do Brasil e a gente tem que estar junto, a gente tem que apoiar. Não dá para ser ganhou, aplaudiu, perdeu, vaiou. Não dá, futebol não é 8 ou 80. Existe o meio termo e a torcida tem que entender esse meio termo. O meio termo é que os culpados estão na diretoria. Tem muito mais culpa o John Textor e o scout e todos os outros que participam da montagem do elenco do que os próprios jogadores e o treinador. Tem muito mais culpa. E o mérito, nesse caso, é mais de quem está jogando bola. Aí o mérito, nesse caso, de fazer tudo o que está sendo feito, mesmo com esse planejamento pífio, é dos jogadores e é do Ancelotti. A gente tem que estar com eles. A gente não tem escolha. Eu repito, para bater, já tem todo mundo lá fora. Se o torcedor do Botafogo escolhe também da pancada, aí não adianta. Decepcionado com o resultado negativo? Ok. Mas repito, mesmo com um time reserva, o Botafogo ainda engrossou o caldo para cima do vice-líder do Campeonato Brasileiro. Do que seria aí o segundo melhor time e tal. Porque a gente com os reservas poderia ter empatado o jogo, poderia ter feito 1-0 ali com o Corrêa. Enfim, então eu acho que não é a temporada que a gente espera. No final das contas a gente pode sair de mãos abanando, mas são 2 coisas que eu espero muito em 2025. A resolução definitiva da questão dos bastidores envolvendo quem está no comando. O John Textor aparece nas redes sociais, mas sumiu. Então quem é que está no comando? A gente precisa resolver isso urgentemente em 2025, porque isso atrasa tudo. Isso atrasa reforço, que não vem. A gente não está conseguindo trazer nem Alex Vinícius. Nem Alex Vinícius. Isso atrasa CT, isso atrasa obra de estádio novo, isso atrasa um monte de coisas. E o John Textor prometeu jogadores de qualidade, acima, né, da qualidade do mercado, e eles não vieram e nem acredito que venham, por conta desses imbrólios. Então, assim, 2025, claro, acredito num título, vamos lá, nas Copas, acredito. Dependendo do que acontecer com a LDU, um passo foi dado. A gente chega mais forte contra o São Paulo, ou contra o Atlético Nacional, não sei. Se passar do Vasco, a gente está numa semifinal de Copa do Brasil. Aí são 2 jogos para a final, né?
E a gente tem chances de competir com o Vasco. A gente está no G6, o Vasco saiu da zona de rebaixamento agora. Então, reclamar um pouquinho menos dos jogadores, do treinador e apoiar mais. Torcedor do Botafogo, e eu também estou incluído nisso, é apoiar mais porque a gente não tem escolha. A gente não tem escolha. Precisamos abraçar esse time. A temporada já está mais da metade. Então é provar realmente o nosso amor pelo Botafogo, no estádio Newton Santos ou fora dele, abraçando esses caras, porque são eles que podem nos dar a oportunidade de ser campeão mais uma vez. Eu fico por aqui. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.